Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse podcast é oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Eu sou a Michelle e hoje a gente vai falar sobre LGPD em empresas de dados. E para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas para explicar um pouquinho mais o que significa LGPD, como a gente consegue aplicar LGPD nas empresas de dados e em projetos de dados, que são Rafael e Flávio. Sejam bem-vindos e eu gostaria que, por favor, vocês se apresentassem para a gente. Bom dia, Michele, né? Então, tudo bem? Rafael que está aqui também conosco, né? Acho que é importante. O Rafael vai falar um pouco da história aí da LGPD. Eu sou o Flávio, sou diretor de operações aqui da Aquarela, né? E um dos responsáveis aí pela aplicação e da LGPD, né? Na Aquarela, né? Então, todo o cuidado, né? Todo o cuidado que o processo exige. Então, vamos bater um papo aí, explicar um pouco sobre isso e a importância disso, né? Bom dia, Michele. Bom dia, Flávio. Eu sou o Rafael Abal, eu sou o sócio responsável pelo escritório Batista Luz aqui em Florianópolis, na unidade de Santa Catarina. Nós somos um escritório que trabalha, é um escritório full service, mas que atende basicamente empresas com foco mais em empresas de tecnologia em geral e, né, envolvendo empresas de tecnologia. Nós somos também um escritório pioneiro nessa área de proteção de dados, desde lá quando surgiu, antes mesmo até da própria LGPD, a GDPR, né, na Europa. E vamos conversar aí um pouquinho sobre, né, o impacto da lei de proteção de dados nas empresas. Combinado. Eu acho que para a gente começar, então, se a gente puder ter uma breve explicação, uma breve introdução do que é a LGPD em si e qual é a importância dessa legislação para a gente hoje. Bom, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um objetivo muito importante que é delimitar a forma com que as empresas, ou as pessoas em geral, mas principalmente empresas, né, porque o foco da LGPD é no uso econômico dos dados, né, e como você vai regulamentar o uso desses dados. Né, porque hoje, com as redes sociais, com todas as tecnologias que nós temos hoje, né, o fluxo de dados das pessoas é intenso. Né? Você tem hoje, desde para fazer qualquer tipo de cadastro, coloca uma série de informações suas. Né? Você tem alguns dados que a gente muitas vezes não se dá conta que são dados, como a biometria, né? Uhum. Eventualmente a digital. Né? Às vezes, para entrar num local, você precisa fazer digital. Eu agora mesmo, quando estava entrando aqui na sede da CAT, tive que fazer um cadastro, que agora eles mudaram para biometria, tive que fazer um cadastro, bater uma foto minha, passei meu CPF, passei meu nome completo. Né? Foi um cadastro mais simples, mas a gente sabe que hoje, né, nós somos demandados todos os dias a fornecer nossos dados. E isso, do outro lado, né, pode gerar uma certa invasão na nossa privacidade, né? Ou até mesmo algumas situações até piores, como o uso indevido dos dados, né, fraudes e assim por diante. E aí, obviamente, como tudo no direito, o direito sempre está atrás das coisas que acontecem na sociedade. Né? Então, normalmente, a sociedade vai gerando novas demandas e o direito vai observando, opa, aqui eu preciso regulamentar, aqui eu preciso ter uma certa atenção. Né? E aí se verificou que, com o avanço, né, dessas novas tecnologias, começou a ficar uma situação que precisava ser, de alguma forma, delimitada. Né? Como é que as empresas, principalmente, vão pegar os meus dados, né, e vão poder, de que forma eles podem usar esses dados, de que forma eu vou ser impactado pelo uso desses dados. Né? Porque muitas vezes a gente está falando aqui, às vezes, do nome, endereço, e-mail, mas às vezes pode ter, né, por exemplo, um plano de saúde, ele tem acesso a informações, né, bastante sensíveis, né, e a própria lei fala isso, trata como dados sensíveis. Mas voltando um pouco mais na questão mais específica da lei em si, né, já há muito tempo vem se discutindo essa questão dos dados pessoais, e eu já vou explicar o que significa isso. Né? A nossa própria Constituição hoje tem um artigo dizendo que faz parte dos diversos direitos fundamentais, né, aqui no Brasil, a proteção aos dados. Né? Inclusive, essa alteração da Constituição foi posterior à LGPD. E aí se criou um movimento que teve muita força na Europa,
né, de delimitar o uso, né, de ver como é que você vai controlar esse uso para que não seja, para que não haja um uso nocivo. E aí, em 2018, foi aprovada uma lei europeia chamada, né, Lei Geral de Proteção de Dados lá, ou GDPR, né, que trouxe essas regulamentações. O que é um dado pessoal, como é que pode ser usado, o que você pode fazer, quais são os requisitos legais para você poder usar um dado. E o Brasil veio por uma série de motivos, mas o principal talvez tenha sido esse da aprovação dessa lei. Né? A GDPR é aprovada em 2017, entrou em vigor em 2018. Né? E aí o Brasil também veio nessa esteira de aprovar essa legislação. Então, quando a gente está falando de lei de proteção de dados, nós estamos falando aqui de proteção de dados pessoais. O que é um dado pessoal? É um dado que identifique ou possa gerar uma identificação de uma pessoa física, né? Uma pessoa natural no termo jurídico. Então, você já delimita, né? Então, se eu pegar aqui aquarela, CNPJ tal, eu não estou falando de um dado pessoal. Mas quando eu falo Flávio, CPF tal, eu já estou, né, tratando de um dado pessoal. E aí esse dado pessoal, né, que é protegido pela LGPD. Tanto o dado identificável como tanto o dado que identifica a pessoa como um dado que possa identificar a pessoa. Então eu não preciso, por exemplo, necessariamente ter lá Flávio CPF tal. Se eu puxar o CPF, eu tenho só um CPF, né? E eu tenho meios de, sabendo um CPF, descobrir que esse CPF é do Flávio, por exemplo, tenho. Então, se você tiver um dado que, mesmo que não identifique a pessoa, né, se ela possa identificar a pessoa, aí você está diante de um dado pessoal. E, além disso, você tem, como eu mencionei antes, né, a questão da biometria, né, eventualmente até a própria digital, que pode identificar a pessoa. Então, quando nós falamos de LGPD, nós estamos falando de dados pessoais. Né, e como vai se poder usar esses dados pessoais, né, para fins empresariais, porque aí quem que está submetido à LGPD? São as empresas em geral e mesmo pessoas físicas que não sejam um CNPJ, vamos dizer assim, mas se elas utilizarem de alguma forma esses dados para fins econômicos, né, ela também vai estar submetida a essa legislação. Então, basicamente, a LGPD, né, que ela foi aprovada em 2018, entrou em vigor apenas, depois tivemos a pandemia, enfim, né, entrou em vigor efetivamente no final de 2020, início de 2021, entrou meio até algumas partes primeiro. O objetivo dela é esse aí, é regulamentar como você vai poder coletar os dados de uma pessoa, armazenar, e o que você vai fazer com esses dados, né, e com quem você eventualmente pode ou não compartilhar esses dados pessoais. E eu acho que, assim, como a gente lida com essa questão da LGPD, ela proteger os dados pessoais, como a LGPD, de fato, impacta uma empresa de dados, como a própria Aquarela, que lida com múltiplos tipos de dados? Bom, primeiro, a LGPD, ela impacta todo tipo de empresa, né? Difícil ela não impactar alguma empresa. Inclusive, por exemplo, tem até uma discussão sobre condomínios, né? Que não são empresas, tecnicamente não são nem pessoas jurídicas, mas que podem ser demandados também a cumprir a LGPD. Com a criação da LGPD, houve a criação de alguns órgãos de controle. O principal é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela baixa algumas normas específicas regulamentando, né, algumas situações que não estão na lei. E uma das normativas que saíram foi dividir as empresas entre as empresas de alto uso, de tratamento mais intenso de dados e aquelas com menos tratamento. E essas com tratamento menos intensivo, elas tiveram alguma flexibilização em alguns pontos. Mas quem usa, né, o dado pessoal, né, como seu dia a dia de trabalho, evidentemente são empresas que precisam ter um pouco mais de cuidado. Né? E o cuidado vai por um caminho grande que é aquilo que eu mencionei antes. Vai desde como você vai coletar aqueles dados, né? Porque aí, só para fazer um parêntese, né? Para você coletar esses dados, o dado pessoal de alguém, você precisa ter o que a gente chama de base legal. Então, tem um artigo na LGPD que diz quando você pode coletar esses dados. Né? O principal deles é o consentimento. Então, você precisa pedir uma autorização, né,
para poder usar esses dados. Existem outros, né, requisitos, né? E o outro requisito tão importante é o chamado legítimo interesse, que é quando você, mesmo sem autorização da pessoa, você pode utilizar os dados dela, né? Aí já é uma questão que fica mais técnica, não vamos entrar muito nisso aqui. Quando você vai captar esse dado, então, né, eu vou coletar tais dados de tais pessoas para um projeto, né, específico. Então, o primeiro cuidado você tem que ter é como coletar. Eu posso coletar sem consentimento? Uhum. Não, eu preciso do consentimento, por exemplo. Aí tem toda uma regra para o consentimento, né? Esse consentimento tem que ser expresso, a pessoa tem que ser esclarecido o que vai ser feito com esses dados, e ela vai te autorizar a usar os dados para determinadas situações, né? Então, você não pode simplesmente pegar o dado, agora tem uma autorização, eu posso fazer o que eu quiser. Uhum. Né? Então, de outro lado, você pode verificar se tem um legítimo interesse. Sim. E captar esses dados, né, coletar, mesmo sem o consentimento. Mas isso tem que ser, né, uma coisa bem pensada, até estudada dentro de cada projeto. Posteriormente, você, depois da coleta, tem todo o caminho de que, né, onde você vai guardar esse dado. Então, tem toda uma camada de proteção técnica, né, de prevenção de acesso, tanto externo quanto interno. Né? Então, porque às vezes você pode ter um acesso indevido dentro da própria empresa. Né? Depois, você tem que ter o cuidado de, se você vai compartilhar esses dados, se você pode ou não compartilhar. Uhum. Né? Você pegou o consentimento da pessoa lá no início, mas ela te deu autorização para compartilhar, né, com um parceiro de marketing, por exemplo. Né? E aí, depois, ao final, né, estou simplificando aqui, o que você vai fazer com aquele dado quando você terminou o tratamento? A lei diz que se você terminou o tratamento, você tem que descartar aqueles dados. Né? Só que tem algumas situações específicas que você, às vezes, pode e, às vezes, você deve reter alguns dados, né, até para preservar situações futuras. Né? Então, assim, o cuidado tem que ser em toda essa jornada. Né? Você tem que ter tanto avaliações jurídicas de como usar esse dado, como se preparar tecnicamente do ponto de vista de cybersecurity, né? Para poder... por exemplo, uma coisa muito simples, não ter um vazamento de dados. Né? Sei lá, alguém acessa, tem um vazamento, daqui a pouco estão expondo informações de pessoas ali, ou utilizando indevidamente para alguma finalidade ilícita, e aí a responsabilidade é de quem, né, ainda que involuntariamente, permitiu, né, esse acesso indevido. E assim, a gente sempre fala, eu já implantei, adequei algumas empresas, e todo mundo pensa só no digital. Só foi um parênteses que o Rafael trouxe aqui, né? E não é só digital. Eu sempre falo assim, gente, vocês têm um departamento pessoal. Sempre tem aquela gaveta de alumínio lá atrás que tem pastas com os nomes dos colaboradores. Aquilo lá também tem que ser analisado, adequado à LGPD. E se rouba uma pasta? E se sai uma pasta de lá? Então, também, então assim, só um detalhe assim importante que todo mundo pensa só no digital, né? Como é que eu coleto, como é que eu vou coletar o consentimento, vou fazer o tratamento, tá tudo escrito bonitinho. Sempre tem uma pasta, um papel que foi impresso, que foi tá lá em cima da mesa, que foi descartado. Como é que foi feito o descarte disso? Também tem que fazer parte, né, dessa relação. Lembrando, dados pessoais, né? Pessoa física, pessoa natural. E um outro ponto que o Rafael trouxe aqui em relação a esses projetos, né? Trazendo um pouco para a Aquarela, né? Como é que a gente analisa? Os nossos clientes, por serem grandes clientes, não estou dizendo que todos os clientes, só os grandes que vão analisar, não. Eles têm compliance mais pesados, né, normalmente. Principalmente a gente tem projetos na área de saúde, por exemplo. A área de saúde é uma área muito delicada em relação à LGPD. Por quê? Porque tu tem, além do consentimento, tu tem que manter aquilo, né, aquela informação. Tu tem que armazenar aquela informação por algum motivo. E não é simplesmente a pessoa chegar lá e dizer, não, quero que vocês descartem meus dados aqui. Não. Tem algumas regras dentro da LGPD que tem que ser respeitadas, como o Rafael colocou. Então, o que a gente pensa? A gente centraliza o cliente. Porque o nosso cliente é que detém esse consentimento dos dados. Eu vou trabalhar com aqueles dados ali para gerar alguma solução, algum resultado para o cliente. Então, a gente sempre busca centralizar o cliente nessa conversa, e aí sim, nós temos que pensar em todas as adequações nossas. Daí vem a questão de cibersegurança, enfim, que a gente trata muito. A gente, por exemplo, eu sou certificado ISO 27000, que é uma certificação de segurança da informação. Né? Não é específica de LGPD, mas é uma
é uma certificação que existe focada na segurança da informação, do dado, independente se é dado pessoal, ou dado, enfim, não pode ter vazamento. Tem outras legislações que definem isso. Sim. Mas a importância disso. E aí, onde é que a gente atua, por exemplo, dentro da Aquarela? Em todas as áreas, desde do desenvolvedor, dos nossos cientistas de dados, dos nossos DevOps, que a gente tem um time de DevOps, DevSecOps, né? Que antigamente era DevOps, agora a gente botou o Sec, a cultura traz isso, Segurança. que é de segurança, especificamente disso. Então a gente trabalha com muita questões de segurança, lógico, não vou abrir aqui porque senão não é segurança, né? Então, mas a gente tem todo um estudo, o time está sempre buscando essa informação, mas o principal, o cliente. O cliente ele é central nesse papel, porque é dele que vai partir, é dele que vai surgir muitas questões, do compliance dele vai nos trazer, e normalmente os clientes, quando a gente atende esse tipo de os grandes clientes, né, enfim, que envolve muita base de informação, principalmente pessoal, eles têm essa preocupação e a gente tem que estar adequado para atendê-lo também, porque eles vamos dizer assim, nos trazem essa responsabilidade, isso está previsto, né, na LGPD, o dado é dele, mas eu trabalho com dado, então ele está compartilhando aquele dado comigo. Eu sou uma empresa parceira dele que estou ali tratando esse dado. Então eu também tenho que ter responsabilidade sobre isso. Então, acho que esse é um ponto importante a gente trazer aqui sobre a LGPD e dizer que a gente faz um trabalho, eu acho que é um trabalho muito também de conscientização, né? Porque assim, tu pode ter as melhores ferramentas, mas no fim, são pessoas que vão criar soluções que vão tratar esse dado, fazer o tratamento do dado, né? O uso para, sei lá, para fazer uma análise mais aprofundada de de compra, enfim, de coisas assim. Mas a gente é responsável, então a gente tem que ter todo esse cuidado, né, em relação a essa questão de segurança, principalmente. E aí a conscientização, no final, são pessoas que vão trabalhar e vão desenvolver soluções que vão tratar dados. Então, assim, é isso que a gente precisa, conscientizar. Eu sempre falo assim, a conscientização, em alguns momentos, ela tem que impor não é medo, mas receio. A pessoa que está trabalhando com os dados, ela tem que ter receio. Eu sempre uso uma frase que eu escutei, meu pai sempre fala, né, que o risco acontece quando tu perde, tu ganha segurança naquilo que tu está fazendo. Sim. Porque meu pai foi bombeiro da época Porque da base confiança, né? aérea, então ele sempre dizia isso, né? Não confie, sempre haja com receio. E é isso, a conscientização passa por isso, porque pode acontecer um vazamento. E não, assim, claro que há problema se acontecer, mas existem formas também de tratar esse vazamento, né? Acho que a ANPD também trata, né? Que a autoridade, né, nacional que regula isso, ela traz isso, né? Assim, aconteceu, informe e mostre o que foi feito, como foi feito, quais as novas etapas que estão sendo conduzidas, etc. A gente tem tudo isso mapeado, né? Até foi o escritório Batista Luz que nos auxiliou nessa montagem no ano passado. A gente teve essa readequação, vamos dizer assim, nós já tínhamos, readequamos, né, dentro dos novos projetos que estavam surgindo. E a gente tem essa preocupação de conscientizar todo o time, nosso time, né, em relação a isso. E dentro do que o Flávio falou, né, puxando alguns pontos que ele falou ali, primeiro é esse da conscientização mesmo, né, porque as pessoas têm que entender que isso é uma coisa importante. Sim. Né? Tanto que os nossos projetos de adequação sempre começam com uma palestra de conscientização, né, como tu mencionasse ali, né, tem uma gaveta ali com os papéis de RH, né, as pessoas têm que saber que quando elas pegam aqueles papéis ali, bom, o que nós vamos fazer com isso aqui? Eu não posso simplesmente deixar, daqui a pouco eu estou deixando ali, eu estou expondo um documento de uma pessoa, estou expondo o salário dela, que ela tem o direito de que isso não seja exposto, eu estou expondo alguma situação Tem específica. filho menores, né? Desconto de pensão alimentícia, Notícia, esse tipo de coisa, né? Então, é importante ter essa conscientização, né, das pessoas de quando elas estiverem tratando com lidando com algum tipo de dado, bom, eu posso fazer isso? Pô, eu tenho uma dúvida, quem é que é responsável aqui na empresa que vai me informar isso? Pô, tem um cliente me pedindo tal coisa, posso fazer isso? Tem um fornecedor me pedindo tal coisa, né? Não é burocratizar, né? O que a gente diz é conscientizar para que você não tenha, né, algum descumprimento aí da legislação. E um outro ponto que o Flávio mencionou ali, a questão do cliente, né? É sempre importante ter a noção
duas posições que a lei determina, fixa, que é o de controlador do dado e o de operador do dado. Né? A Aquarela, que trabalha com projetos com empresas maiores, que já estão num compliance mais avançado, inclusive em LGPD, normalmente você sabe muito bem quais são a posição. Né? O teu cliente, normalmente, vai ser o controlador do dado. E, às vezes, você pode estar numa situação que você já tem um compliance avançado, né? Já passou por uma adequação, sabe da sua posição, e pega um cliente lá, às vezes, talvez nem tão pequeno assim, a gente sabe o que acontece, e o outro lado lá não sabe. Né? Quais as obrigações dele, que normalmente são maiores do que... Né? Quando a gente fala em empresa de dados, por exemplo, Aquarela e outras, a responsabilidade maior sobre essa questão dos dados está no cliente, não está nem na empresa. Claro que o prestador aqui, né, que vai estar desenvolvendo o projeto, vai tomar todos os cuidados para que não tenha nenhum problema para ele. Né? E para o cliente também, que venha dele, mas o cliente também precisa estar ciente disso. Né? E um outro ponto, só para trazer aqui também, que o Flávio mencionou, né, a questão que ele mencionou ali de dados de médicos, né, dados de saúde. Nós temos uma distinção na legislação. Tá? A LGPD, ela fixa o que é dado pessoal, que a gente já comentou anteriormente, e ela cria uma classe mais específica de dados pessoais, que ela chama de dados sensíveis. Né? Que aí entram dados, por exemplo, sobre gênero, dados sobre saúde, dados biométricos, como a gente mencionou ali antes. Enfim, aí tem mais algumas coisas lá, religião, partido político, enfim, né? Eu não lembro agora todos ali, mas tem uma questão específica. Então, por exemplo, se tem um projeto que envolve, né, informações de saúde, você precisa ter né, tem que ter a captação, ela precisa ser de uma forma diferenciada, e o teu cuidado também tem que ser diferenciado, porque o impacto do vazamento pode ser diferente. Né? Uma coisa é vazar lá o meu nome, o meu e-mail e meu endereço. Né? Outra coisa é, né, o Rafael tem uma doença X, tem uma doença Y, tem uma situação, né? Então, uma situação muito pessoal lá, e isso vazar. Né? Então, tem essa questão também de ter que ter o cuidado com esses dados sensíveis. E assim, parece que a gente começou a conversar agora há pouquinho, mas a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio. E eu queria só ouvir um pouco mais de vocês, quase como uma hierarquização de preocupação em setores de uma empresa, né? Porque eu achei muito interessante o que vocês falaram na questão de... às vezes a gente pensa em empresa de dados e a gente vai pensar, poxa, mas uma empresa de dados, ela vai estar lidando com dados de outra empresa, eles não são dados pessoais necessariamente. Então, onde que a LGPD vai se aplicar dentro de uma empresa? Mas pelo que vocês mesmos falaram, a gente consegue ver o cruzamento dos dados pessoa física e pessoa jurídica muito fácil dentro das empresas, né? E até o exemplo na área de saúde que você falou, muitas vezes a gente tem a coleta de informações de uma pessoa feita numa recepção de um hospital ou de um consultório, que às vezes não é uma pessoa que está realmente consciente do o quão importante é aquela informação que ela está coletando, mas ao mesmo tempo ela não é a pessoa que tem que ter a maior preocupação ali naquela situação, mais do que a pessoa que administra o sistema onde aquelas informações são colocadas e armazenadas. Então, eu queria só um fechamento aqui para a gente entender se existe mesmo essa hierarquização de onde começa a preocupação principal com a LGPD. Quem é o mais preocupado? Quem tem que estar mais de olho nisso? Ou não, todo mundo tem que receber essa conscientização hoje em dia e todo mundo tem que ter essa preocupação e esse cuidado de forma igual? Assim, o que eu vejo é que é uma questão uniforme, né? Porque você tem várias etapas que a lei fixa e que você tem que ter cuidado em todas elas, né? Como eu mencionei ali antes. Né? A pessoa que está ali na linha de frente, eu estou captando os dados aqui, estou coletando os dados. Né? Hoje em dia, em algumas clínicas médicas, você vai fazer uma consulta, já vem um termo desse tamanho, letra miúda, isso aqui é da LGPD. Né? A maioria das pessoas acaba assinando sem nem ler, né? Até por uma questão de tempo, enfim. Mas aquela pessoa tem que ter um cuidado. Né? Ela vai captar um dado ali e ela tem que estar ciente do que ela está fazendo. Né?
Próximo passo, você tem quem que vai receber esses dados depois, né? Essa pessoa tem que ter uma preocupação. Quem é que tem acesso a esses dados? Eu digo acesso mesmo que sem ter uma atuação sobre eles, né? Por isso que muitas vezes a gente, quando se faz uma adequação, você tem que criar camadas, né? Eu acho que a própria ISO 27000 diz, você cria camadas de segurança. Então, assim, por exemplo, eu sou de projetos, eu sou de produto, eu não tenho por que, né, ter acesso eventualmente a um dado do RH, né? Mas onde é que tem isso? Às vezes pode ter uma empresa aí que não está tão adequada e que, se alguém fizer um caminho, principalmente se for um dev, alguma coisa que tem mais conhecimento, né? Então, eu acho que a preocupação tem que ser de todo mundo, né? Por isso que quando a gente fala dessas palestras de conscientização, tem que ser todo mundo, porque às vezes alguém pode, né, eventualmente ter um contato com aquele dado e não ter o conhecimento e fazer um uso indevido, ou às vezes até, sei lá, fazer um comentário sobre alguém, né? Eu vi tal coisa, né? Não é só fofoca, pode ser também uma quebra da legislação. Então, eu vejo que a preocupação tem que ser, né? Claro, vão ter setores que são mais sensíveis, mas a preocupação tem que ser de todos, né? Uhum. E tem só para uma coisa que eu estava lembrando, e tem que ter uma preocupação interna também. A gente falou várias vezes de RH aqui, né? Você tem os clientes internos. Sim. Então, né? Às vezes a gente já vê na empresa ali, fulano ganha mais, ganha menos e tal. Como é que tu sabe? Né? Como é que chegou nessa informação? Fulano contou. Você aí está, mesmo interno, você está usando dados, tanto que hoje nos contratos de trabalho você faz lá termos de consentimento de uso de dados, até porque você precisa, né, coletar determinados dados. Então, tem essa questão também, né? Dos clientes internos, de dados que circulam internamente, enfim, e que, como eu digo, né, a preocupação hoje tem que ser, em maior ou menor grau, tem que ser todo o time, mesmo que você pense, não, se não vai ter contato com o dado, é importante ele pelo menos ter a conscientização. Né? Sim. Acho que é isso, assim, trazendo para um cenário, assim, dentro da Aquarela, a gente tem a questão da conscientização, o Rafa colocou, né? Todo mundo tem que estar preocupado com aquilo, entendeu? Todo mundo tem que entender o que está fazendo, para quê, né, etc. Não que ela seja responsável por tratar ou criar um processo de segurança, etc. Mas ela tem que entender por quê, porque ela vai levar para a pessoa responsável. Uhum. Além disso, tem toda a questão dessa hierarquia de acessos, que é isso que tem que definir, né? Porque assim, ó, eu posso definir que a Michelle vai ter acesso a somente o relatório visual na tela de salários. O que te impede de tu digitar isso numa planilha e divulgar essa planilha? Bater uma foto, né? Bater uma foto. Você bate uma foto da tela. Isso é vazar. Então, assim, a conscientização, os controles nossos de acessos a sistemas, a coisas também, aí vem a hierarquia, mas é responsabilizar a pessoa. Acho que também tem uma questão que é mapear as opções e isso passa pela conscientização. Né? Dizer o seguinte, ó, tirou uma foto, tem uma responsabilidade sobre isso se vazar essa informação. Então, acho que também passa por essa análise e a conscientização. Acho que a LGPD ela veio para trazer uma base de conhecimento das pessoas, né? Porque muitas pessoas não têm nem ideia, né? Mas acho que é trazer essa conscientização lá da ponta, né? Quando eu estou cedendo meus dados para aquilo. E aí vem toda a hierarquia de etapas do tratamento, quem vai ser, se vai ser operador, se vai ser controlador, enfim. Mas aí é tratar isso. E aí criar as regras de acessos de segurança, que elas nunca vão ser 100% seguras. 100% seguras só se tu não passar teu dado. Sim. Entendeu? Que corre o risco de perder a tua carteira e ainda ter identidade lá com teu CPF, teus informações. Mas não existe, né, um sistema tão seguro, 100% seguro, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que depende muito de dado, muito de informação acontecendo. Eu sempre dou um exemplo muito clássico. Tu vai abastecer no posto de gasolina, tem um papelzinho para tu participar de um sorteio. Ali tu preenche teu nome, CPF e telefone. Aquele papel vai para onde? Então é coisa simples, mas tu tem que ter a conscientização disso. Entendeu? Que tu tá cedendo. Alguém vai ter aquela informação ali. Vai ser usado só pro sorteio? E isso é feito há muitos e muitos anos, né?
Então, assim, é um exemplo simples, mas que isso leva para um mundo complexo, que é o que a Aquarela hoje Uhum. transita, desenvolve de soluções, que a gente tem que ter uma preocupação muito maior, claro, né? Como o Rafael colocou, né? Tem os dados sensíveis que a gente tem que cuidar, tem que ter uma responsabilidade maior, né? Enfim, em relação a isso. Tem dados, por exemplo, em relação a menores de 12, né? 12, 14 anos. São os Sim. menores de Dados idade, de menores, menores, né? dados de menor de idade também entra naqueles dados sensíveis. Lá Isso. tem Uhum. todo um formato para você pegar o consentimento, precisa dos E pais, enfim. que entra escolas, Né? por exemplo. Sim, Sim. sim, sim. Então, se a Aquarela vai trabalhar com escolas, por exemplo, uma rede de escolas, ou dados que envolvam a área de saúde mesmo, né? Os pais vão levar os filhos lá para o médico, vão ter Uhum. dados lá sensíveis, muito sensíveis, fora a questão saúde, mas ainda tem mais a questão, uma pessoa menor, tem menos de 12 anos, né? Que daí é outra questão que envolve. Então, assim, acho que é conscientização, processos de segurança e trabalho mais de conscientização possível que tu vai ter. E aí veio uma questão importante, até que agora que eu lembrei, que às vezes alguém pode estar se perguntando, né? O que acontece se tiver um vazamento, enfim e tal. Aí a legislação, ela prevê desde uma multa, né? Que pode ser Hum. uma multa grande ou pequena, dependendo do tamanho da empresa, a quantidade de dados, o impacto disso. Pode ser só uma advertência, né? E pode ter também as questões individuais de indenização, né? Uhum. Às vezes pode ter um vazamento do meu dado, nenhum órgão público faz nada contra a empresa, mas eu posso, tive um problema aqui, me senti lesado, ou fui lesado, eu posso entrar com uma ação individual. Mas uma questão super importante, principalmente perante os órgãos regulatórios, dentro de tudo isso que o Flávio falou, é que a empresa que ela está preparada para isso, que ela criou esses mecanismos, né? Quando você faz a adequação, você cria também lá o damage control, né? Que é a questão de o que acontece se tiver um evento, né, que a gente chama de dados ali, que seria, por exemplo, um vazamento. Você já tem o passo a passo lá, o que você vai fazer, até porque, por exemplo, você, em algumas situações, você precisa comunicar a NPD, e isso aí você tem que fazer em prazos curtíssimos, Uhum. né? 48, 72 horas, enfim. E se você tiver uma fiscalização de um órgão desse, mesmo tendo um vazamento, quando o órgão olha, não, pô, os caras têm um processo, aconteceu, eles já correram fazer isso conta muito numa eventual penalidade, por exemplo, até numa eventual multa, se for o caso. Uhum. Né? Então, é importante ter esses mecanismos internos, essa adequação interna, para até poder justificar, primeiro prevenir e depois, se acontecer, que acontece, né? A gente sabe que acontece, porque, como o Flávio falou, para te não ter risco só se não tiver, tu não usar nenhum dado pessoal dentro da tua empresa, o que é impossível. Sim. Né? Nenhum tipo de empresa vai conseguir fazer isso. Então, é uma situação também. Se leva muito em conta o que a empresa já fez e o que a empresa está pronta para reduzir esses danos. Né? Um dos mecanismos que está previsto, inclusive na lei, que eles falam, né, é anonimizar, né, o dado, né, a informação. Que mesmo anonimizando, tem formas de tu fazer reversões, né, para chegar na informação. Uhum. Então a gente tem cuidados ali internos, principalmente os cientistas de dados que trabalham muito com processamento de dados, né? A gente cuida disso, mas tem previsões da lei, né, que fala anonimização, o que é, como fazer, etc. Aí cada processo segue o seu rito. Mas assim, não é 100% seguro. Não existe. Quem for falar que não, minha empresa é 100% segura, não existe isso. É utópico a questão. É utópico. Porque é aquilo, o Rafael colocou muito bem, né? O direito, ele vai atrás criando leis para ajustar aquilo que está acontecendo. E segurança da informação é isso também. Não tem como. Não tem como prever. Não, aqui pode ser que aconteça um vazamento, eu vou preparar. É que já aconteceu algo semelhante que a gente prevê isso. Mas coisas novas não vão ter. Então, Uhum. não tem. É correr e cada vez mais tu ter um dinamismo para respostas rápidas. Entendeu? E minimizar o custo disso, né? Que tem um custo. Não é só a multa, né? Mas é um custo pessoal, tem um monte de coisa envolvida ali. Custo de reputação, De né? De reputação, marcas, tudo. exatamente. Né? Tu não vais... Imagina que você tem um cartão de crédito de uma bandeira tal e daqui a pouco esse cartão de crédito tem um vazamento, 2, Sim. 3. Você não vai mais contratar, né? E só para finalizar aqui, que o Flávio falou, hoje nós temos... A proteção de dados já está ficando velho, né? Agora o negócio é a inteligência artificial, né? E nesse sentido de que
o direito sempre vai correr atrás, né? O exemplo ali é a propaganda lá da Volkswagen com a Elis Regina, né? Que criou toda aquela questão, né? Eu fico pensando, quem idealizou aquilo, o cara pensa, pá, será que isso aqui é proibido? Será que isso aqui não é proibido? Não, o cara quer saber do impacto, né? Será que vai ter alguma lei? A pessoa pensa no impacto. Exatamente. Né? Pode até dar uma checada. Pô, eu não posso fazer isso? Uhum. Não tem nada que diga que não pode. Então, eu vou fazer. E agora já está se discutindo, né? Governança em inteligência artificial, como é que o direito... Tem uma lei tramitando no Congresso aí para regulamentar a questão de inteligência artificial, até onde vai, até onde não vai. Então, esse é um exemplo aí que também acho que pega Aquarela e também, a gente que mexe muito com inteligência artificial, né? A gente está analisando, lendo, estudando sempre para estar à frente em cima disso, né? Em cima dessas questões das legislações, enfim. E até próprio discutindo. A gente participa de algumas reuniões aí, na indústria. E aí tem o Marcos, que é o nosso CEO, o Johnny, né, que é o nosso diretor comercial aqui da Aquarela. Estão junto ali discutindo, tem coisas que estão sendo discutidas, ele está sempre junto ali. E lógico, né, os parceiros que a gente tem aí, o Batista Luz, o Rafael, nos alimentam sempre com as informações. Inclusive, acho que isso é até um assunto para um outro episódio, para a gente conseguir aprofundar, porque eu acho que a própria LGPD, ela também surgiu mais ou menos que nem as legislações que estão vindo em cima de inteligência artificial estão surgindo, né? Sim. A partir do momento que a gente começou a identificar, tinha um problema aqui, outro problema ali, as leis começaram a se organizar para conseguir fazer a proteção, né? Mas olha, muito obrigada. Então, que nem eu acabei de falar, eu espero que a gente consiga ter mais episódios com vocês dois. O Flávio, que ele já está em casa, já não é o primeiro episódio dele, mas eu espero que você volte também, Rafael. Obrigado. E para quem está ouvindo a gente, quer saber um pouquinho mais sobre tecnologia, inovação e negócios, pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais ou no nosso blog, que é aquaré.lá/blog. E eu vejo vocês no próximo episódio.